está lendo o versículo 6 e o versículo 12. O versículo 6 e o 12 são versículos a qual expressa a oração do rei Josafá. A oração de gratidão, a oração de súplica, uma oração de humilhação. Josafá chegou ao extremo quando ele percebeu que a situação fugiu das suas mãos. Então ele disse: não tem outro recurso a não ser orar ao Senhor. Quero te dizer nesta noite que o nosso recurso é orarmos a Deus. Se orarmos a Deus, sem dúvida alguma, Ele vai responder. Quem achou? Capítulo 20, diga amém. Bem, o título da mensagem diz assim: Deus concede a Josafá a vitória sobre os seus inimigos. Obrigado. Versículo 6 diz assim: e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Verso 12, ele continua dizendo: ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porém, em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti, soberano e eterno Deus e Pai que está no céu. Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Então, nessa noite, fala conosco, que os Teus servos ouvem em nome de Jesus. Podeis assentar, por gentileza. Podeis assentar, e há liberdade para adorar a Deus. A liberdade para dar glória a Deus, para bater palma para Ele. Vamos começar já adorando a Ele. Ambiente de adoração, dá uma salva de palmas para Jesus. Bem alegre, porque quando a glória sobe aqui, Deus manda glória de lá também. Amados irmãos e distintos companheiros de ministério, quando eu leio o livro de 2 Crônicas, a saber, o capítulo 20, eu vejo o quanto a mão de Deus é poderosa. Eu posso ver o quanto Deus vela pela sua palavra, porque a Bíblia nos diz sobre o rei Josafá. Ei, o rei Josafá era completo, sem dúvida alguma, a mão de Deus. E os versículos seguintes nos mostram que ele agiu conforme diz a palavra do Senhor. Ele procurou fazer a vontade de Deus, seguindo em espírito e em verdade. Diz a palavra de Deus que o rei Josafá reinou 24 anos sobre Judá. E durante 24 anos foi um reino de bênção, de vitória, porque estava na posição de Deus. Amados, logo nós podemos contemplar que quando nós estamos na posição de Deus, obviamente virão levantes, virão lutas, sem dúvida alguma. A Bíblia nos diz no capítulo 20 que o reinado de Josafá estava tudo tranquilo, porque ele fazia o que Deus lhe mandava, estava tudo numa bênção. Mas de repente Josafá começa a ouvir algo que desagradou a sua audição. Josafá começou a ouvir algo a qual a Bíblia nos relata, amados irmãos e distintos companheiros de ministérios, que disseram o seguinte para Josafá, no capítulo 20, no versículo 2, diz assim: então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar. Amados irmãos e distintos companheiros de ministério, eu quero te dizer nesta noite, a Bíblia deixa bem clara que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os das montanhas de Isaí, eles vieram agora e se juntaram, eles se uniram para opor-se ao rei Josafá. Quando eu comecei a ler esta palavra, Deus falava fortemente no meu coração, porque os filhos de Amon, agora, juntamente com os moabitas, eles se uniram com o objetivo de esmagar o povo de Deus. Imaginem vocês comigo,
3 nações se juntaram para desfazer, para humilhar o povo de Deus. Quando o rei Josafá ouviu esta notícia, a Bíblia nos diz que ele ficou preocupado. Ele ficou, na verdade, diz o versículo 3 a seguir, que Josafá ficou com medo. Pastor, mas como pode um homem de Deus, como pode um rei tão bem sucedido ter medo diante da adversidade? Ei, ele era rei, mas também era homem. Eu quero dizer para vocês aqui nesta noite que todos nós sentimos medo. Não existe super-homem, não existe super-mulher. O medo até certo ponto é completamente natural em nossas vidas. O medo, ele só deixa de ser natural quando ele impede as tuas ações, ou quando ele impede a tua fé de entrar em ação. Josafá sentiu medo, mas não a ponto de entrar em ação. Quando ele soube da notícia, sabe qual foi o recurso de Josafá? Diz a Bíblia Sagrada no versículo 4 a seguir, que Josafá começou a chamar agora todas as cidades de Judá. Ele começou a reunir agora todos os povos, e ele disse: olha, vamos buscar ao Senhor. Ele estava dizendo: vamos clamar a Deus, vamos orar, porque Deus ouve oração. Parece que eu vejo nesta noite agora, vindo todos os homens orarem na casa do Senhor. Josafá se reuniu agora no pátio, no meio do pátio, no templo da sinagoga, aonde todos que estavam ali, soldados, capitães, estavam ali também príncipes e todas as nações do povo de Deus, reunidos com um só objetivo: oração. Orarem a Deus. Por quê, pastor? Porque eles sabiam que aquela multidão, aquelas 3 nações, iriam de fato acabar com o povo de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite que Josafá viu uma saída, que foi a oração. Eu quero dizer para você aqui nesta noite que a oração é a chave da vitória. Amados, não temos outra forma de termos vitória se não for através da oração. Olhe a importância da oração, mas é tão importante que o Senhor fala no livro de Isaías, no capítulo 59, ele diz que os seus ouvidos não estão agravados para que ele não possa nos ouvir. Lá em Apocalipse, diz a palavra do Senhor que Deus, ele sente, olha, as orações sobem como um cheiro suave às narinas de Deus. Ele tanto ouve, como também ele sente o cheiro da oração. Quando eu vejo lá em Daniel, no capítulo 10, eu vejo Daniel precisando de uma resposta, Daniel precisando de um milagre. A Bíblia diz que Daniel começa a fazer uma oração, e a oração começou a chegar agora à audição de Deus. A oração começou a chegar no Santo dos Santos, e a Bíblia diz que Daniel levou 3 semanas, 21 dias, Carlos, orando a Deus, pedindo uma revelação, uma resposta. Aí, sabe o que aconteceu? A Bíblia nos diz que Deus manda um anjo para trazer a oração para Daniel, porém o príncipe da Pérsia, Satanás, se opôs, lutou com o anjo para que a resposta não chegasse até Daniel. Mas durante essas 3 semanas, a resposta não veio. Daniel não baixou a cabeça, Daniel não foi murmurar. A Bíblia diz que ele perseverou na oração. Creio eu que nesse momento que ele perseverou, aí começou a subir as narinas de Deus, o cheiro da oração de Daniel. Deus começou agora a ver um ambiente diferente, e Deus disse: Miguel, desce agora, vai lá e dá a resposta para meu servo. A Bíblia nos diz que então agora um anjo desceu para ajudar Gabriel, e veio a resposta para Daniel. Mas por que veio a resposta? Porque ele perseverou na oração, ele acreditou que a oração é a chave da vitória. Por isso que quando eu leio lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, diz isso: porque a oração é a chave da vitória. Sabe o que Deus está falando para você nesta noite? Sabe o que Deus está falando para a igreja nesta noite? É que se eu orar, se vocês orarem, se nós orarmos, vamos saquear o inferno. Se a igreja permanecer em oração, Deus vai mandar resposta. Aleluias, meu Deus. Sim, Jesus, eu creio. Nós sabemos que a oração é um diálogo para com Deus. Sabemos, mas na minha definição, eu defino desta forma, que a oração é a respiração da alma.
Por quê, pastor? Porque sem a respiração, sem respirarmos, nós não vamos conseguir andar. Sem respirarmos, nós não vamos ficar de pé. Nós vamos ter que morrer. Uma pessoa que não respira não consegue sobreviver. Assim mesmo, somos nós, se não orarmos. Não vamos sobreviver no sentido espiritual. Não vamos ficar de pé diante das